Vamos lá, pode pôr o texto aí, Gálatas capítulo de número 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Que o Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, traga-nos a revelação da poderosa palavra e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Bom, vamos aquecer o nosso coração com a palavra hoje. Uma palavra muito interessante, muito poderosa, que vai te abençoar. Eu não sei se você já recebeu algum tipo de herança. Alguém já recebeu uma herança aqui? Já recebeu? Poucas pessoas receberam herança. Bom, herança é algo que nós também recebemos de Deus. Deus tem herança para nos dar. O que são essa herança? O que é essa herança? São as bênçãos de Deus, as bênçãos maravilhosas de Deus, que nós também chamamos de promessas. Quantas tem promessas de Deus aí para se cumprir na sua vida? Tem muitas promessas na palavra, muitas, né? Crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, é uma promessa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é uma promessa. Tem tanta promessa na Bíblia, e a Bíblia diz que em Jesus, quem está em Jesus aí? Quem está em Cristo? A Bíblia diz que em Jesus, todas as promessas de Deus têm sim para você. Você pode dizer sim, ou seja, você pode dizer é minha, eu tomo posse, porque eu estou em Cristo. Toda a promessa de Deus, pelo fato de você confessar Jesus, significa que você vai receber cada uma dessas promessas em nome de Jesus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa herança, dessas promessas, dessas bênçãos de Deus. Para quem é a promessa? Quem recebe herança? Quem pode reivindicar uma herança espiritual em nome de Jesus? Quem pode? Quantos querem receber a sua herança? Quantos querem sair daqui tomando posse da sua herança em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Veja só, o apóstolo Paulo vai falar de herança, fala muito de herança. E nesse texto especificamente ele mostra quem recebe a herança. Volta lá no versículo 1, do versículo 1 até o versículo 5, ele fala de 3 períodos da história. O primeiro período, o período de Israel. O segundo período, que ele chama de plenitude do tempo, é o momento em que Jesus vem a essa terra. E o terceiro período, o período que nós estamos vivendo, que é o período da nova aliança, da graça de Deus. Então, dentro desse contexto, desses 3 períodos, ele fala assim: durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Quando que o herdeiro é menor? E ele não, por que ele não tem diferença nenhuma do escravo? Bom, um filho, o pai pode até ter uma Ferrari, mas se ele não é de maior, ele pode andar com a Ferrari? Um filho pode ter como herança muitos bens, mas o menor pode fazer alguma coisa com os bens, mesmo que o pai coloque no nome dele? Não pode comprar, não pode vender. Ele é dono, mas ele não pode fazer nada, ele não tem direito, porque ele é de menor. Então ele precisa de um curador, de um responsável. Bom, verso 2: ele está debaixo de tutores e curadores até chegar o tempo. Então ele vai completar 18 anos, vai se tornar então adulto, e agora ele tem capacidade civil para administrar os bens. Ele vai tirar a carteira de motorista no devido tempo. Amém, irmãos? Deus tem promessas. O nosso Pai tem uma herança para todos os seus filhos. Mas tem filhos que não recebem, porque são filhos menores. Você só pode receber a herança do Pai quando você se torna um filho
adulto, um filho maior. Pastor, mas como é que eu sei se eu sou um filho menor ou sou um filho maior? O que você acha? Você acha que você é um filho menor ou um filho maior? Vamos ver se você é maior ou não? Vamos ver, a prova dos 9 é a palavra. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó, quando nós éramos menores, antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos, aqui ele fala de Israel, vivíamos debaixo, sujeitos aos rudimentos do mundo. Essa palavra rudimentos do mundo é a antiga aliança, é a aliança baseada na lei e nos mandamentos. Então ele fala assim que antes, aqueles que viviam debaixo da lei, dos mandamentos da antiga aliança, eram os filhos menores. Verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, tudo certinho, o Cristo veio. E o que aconteceu quando Jesus veio? Verso 5. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, em Jesus, nós passamos de filhos menores para filhos de Deus. Essa palavra adoção de filhos, no grego existe uma diferença da palavra filho. Quando uma palavra filho é usada filho menor, é uma palavra. Quando é usada para filho maior, é outra palavra. E a palavra usada para adoção de filhos aí, significa filhos maiores. Então, quando que eu me torno um filho maior, pronto para receber a herança? Isso, quando eu aceito Jesus, quando eu vivo pela fé em Jesus, quando eu não estou mais debaixo da lei, mas agora eu estou debaixo da graça que está em Cristo Jesus. Quantos já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Então você já é filho. Você já é um filho, é para ser um filho adulto. É para ser. Mas vamos ver se você é de fato um filho adulto que está pronto para desfrutar a herança completa em nome de Jesus. É necessário ser filho, mas não pode mais ser criança. Tem muita gente que não está recebendo promessa. Por quê, pastor? Porque ainda é filho criança, ainda não tem a maturidade. Muitas vezes as pessoas usam esse texto para falar de maturidade espiritual e falar assim, não, é que assim, ó, o novo convertido ainda é bebê na fé, e aí não está preparado para receber as promessas. Então depois de um tempo de fé, de maturidade, ele vai receber, então, ele vai recebendo a herança. É forçar o texto. Se você for um pouquinho inteligente, entender um pouquinho de interpretação de texto, você vai ver que Paulo não está falando disso. O que determina a maturidade de alguém não é o tempo de fé, mas é o posicionamento diante de Deus. Uma pessoa pode até ser nova na fé, e ela abraçou a revelação do Cristo de tal forma, e ela começa a ser abençoada. Aí aquele que está 10 anos na igreja, está de chupetinha, aí ele vê o novo sendo abençoado. Por que eu não estou sendo? Chegou agora esse mal acabado. Diga para o seu vizinho, não seja crente chupetinha. Crente criança, cristão criança, discípulo infantil. Então, uma pessoa madura na fé é aquela que se posicionou pela fé em Jesus. Uma pessoa imatura na fé, ou criança na fé, não alcançou a maturidade, é aquela pessoa que precisa viver debaixo de regrinha, de lei,
de peso de regra, de lei. Aí o pastor, né, já viu o pastor dessas igrejas que tem que ficar pregando: não corta o cabelo, não faz isso, não faz aquilo outro, porque não pode isso, porque não pode aquilo. A pregação vira um monte de regra e é um monte de condenação sobre o povo. Esse tipo de palavra, a Bíblia diz que é para bebê, é para criança, é para quem não alcançou a maturidade. Eu quero crer que eu estou pregando aqui para um grupo de maturidade, de gente que tem maturidade espiritual. Há um tempo atrás um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou sair da igreja porque eu estou indo para uma outra igreja, porque eu preciso de mais substância, eu preciso de uma pregação mais forte, eu quero um ensino mais pesado. Na verdade, esse irmão queria regras, ele queria lei, ele queria que eu pregasse, ficasse dando bronca em vocês aqui. Ele quer essa pregação dura, essa pregação que põe de condenação, que põe o outro na parede. Porque a pessoa acha que uma pregação que fala de Jesus, da obra da cruz, que fala da nova aliança, da graça, não, essa é uma pregação rasa, não é uma pregação profunda. Vamos ver quem que é profundo, se é quem vive pela lei ou pela graça. Vamos ver quem que é realmente uma pessoa profunda na fé. Vamos ver, gente. Põe aí Hebreus capítulo 5, versículo 13. Leia, gente, vai lá. Porque é criança. Vou repetir: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. O que é a palavra da justiça? Depois você lê em casa capítulo 5, para você entender o contexto. Mas ele está dizendo aqui o seguinte: gente, vocês que estão agora em Cristo, vocês vivem pela fé na justiça de Deus. Nós éramos pecadores, Cristo se fez pecador, Cristo se fez justiça em nosso lugar. Pela obra do Cristo eu me torno justo. Então eu sou justo não por causa das minhas ações, não é porque eu pratico justiça. O cristão, ele é justo por causa da fé em Jesus. Cristo é justo, então eu sou justo. O que me torna justo não são as minhas boas obras, não. As boas obras, a vida de santidade, é uma consequência de eu estar posicionado em Cristo. A pessoa que fica dependendo de regra, de lei, da antiga aliança, essa pessoa, ela precisa de leitinho. Essa pessoa não é experiente na palavra da justiça. Tem gente que chega aqui no domingo, vai orar, fala: Deus, assim, Senhor, eu acho que eu mereço. Assim, não matei, não roubei. Claro, né, Senhor, uns pensamentozinhos. Mas assim, eu acho que eu mereço. Eu não sou uma pessoa má. Pode me abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Essa é uma oração baseada no merecimento. Essa é uma oração baseada na lei. Essa é uma oração imatura, infantil, de quem não entendeu a linguagem da justiça. Agora, quando você chega diante de Deus e fala assim: Senhor, muito obrigado, porque apesar de não ter sido 100%, eu sei que hoje eu serei abençoado por causa da tua graça, por causa do merecimento de Cristo. Eu não tenho justiça própria, a minha justiça é a justiça que eu tenho de Jesus, e é Jesus Cristo derramando o seu sangue, é pela fé no sangue que eu estou habilitado nessa manhã a receber o teu milagre em nome de Jesus. Essa é uma oração da nova aliança, essa é uma oração daquele que está experiente na justiça. Quem não está experiente na palavra da justiça, ele é imaturo e ele precisa de regra. Imagina, pastor Ezequias,
Quem tem criança em casa, aquela criança que já começa a ficar mais independente, papai sai de casa, assim, vou só ali, já volto. O que é que você fala para sua filha, para o seu filho? Nada de mexer na faca, nada de mexer no fogão, não abra a geladeira. É ou não é? Claro, são crianças, tem que ter regra. Aí o pastor Ezequias vai me visitar. Ô pastor Ezequias, seja bem-vindo. Pastor Ezequias, não mexa nas facas, não mexa no fogão. Eu vou falar isso para ele por dois motivos. Ou porque ele está lelé, ou porque ele é muito imaturo. Sim ou não? Então o pastor que fica pregando, que irmão, você não pode isso, você não pode aquilo, porque isso é pecado, aquilo não é, a saia até aqui, é um palmo abaixo, é um palmo acima, é desse jeito, é daquele jeito. Está ensinando crianças imaturas, que acham que vão receber e serem abençoadas pelo que elas fazem. Isso é justiça própria, e isso afronta os céus. Então, quem é criança na fé? A pessoa que não é experiente na palavra da justiça, que acha que vai ser abençoada pelos méritos próprios. Você entendeu? Amém? Fui claro? Eu estou sendo bem didático com essa palavra. É quase que um ensinamento, não é nem uma pregação assim. Mas eu quero que você entenda isso, porque isso vai determinar tanta coisa na tua vida, irmão. Vai determinar você receber a herança que Deus tem para você. Então eu quero que você entenda em nome de Jesus. Então vamos lá. Entendemos quem é maduro e quem não é maduro na fé. Amém? Entendemos quem é filho maduro e pronto para receber a herança, e quem é filho imaturo, que não recebe a herança porque não está apto ainda. E o que me habilita a me tornar um filho maduro para receber a herança? É quando eu creio, vivo pela fé na justiça de Deus. Quando eu creio que eu sou abençoado não por mérito próprio, não é por merecimento, é por causa de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Senão, se você recebesse a bênção por causa de você, das suas boas atitudes e boas obras, nós não oraríamos em nome de Jesus. Para que eu vou pedir em nome de Jesus? Eu peço em meu nome. Senhor, pode me abençoar em nome de Charles Pereira. Eu levantaria minha mão e assim, em nome do pastor Charles, receba o milagre. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso, irmão. Porque todos nós, sem Jesus, estamos desabilitados a ter qualquer autoridade espiritual. Que herança é essa que nós temos? Quem tem herança? Agora, você sabe qual é a herança que você tem? Você sabe que herança que é? Para pensar. Que herança que é essa que a gente tem? Que Deus prometeu para os seus filhos. Qual é a sua herança? Você precisa saber qual é a sua herança, não é? Qual é a sua herança? Ah, pastor, a minha herança é o céu. Quantos creem? Vocês não levantam porque acham que eu estou com pegadinha? Que eu sinto o pessoal meio... Amém. Né? Medo de tomar um furo. Quantos creem que tem como herança o céu? Pode dizer, irmão, aleluia, glória a Deus, amém. Fala amém, amém, amém. Amém, o céu é nossa herança. Claro, uma herança eterna que nós temos. A herança da eternidade, da Nova Jerusalém. Andaremos em ruas de ouro, aleluia. Mas é só isso? Bom, eu falo só isso. É muito medíocre falar só isso, né? Na verdade, se fosse só a herança eterna, já seria ótima. Mas a herança, além da herança eterna, tem uma outra herança. Olha Romanos, capítulo 4, versículo 13. Leia comigo, vai. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo.
e sim mediante a justiça que provém da fé. Abraão recebeu uma herança, uma promessa. Essa herança era ser herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo. Como que ele recebeu essa herança, irmãos? Foi por intermédio da lei ou pela justiça da fé? Ele recebeu a herança pela justiça da fé, que provém da fé no Senhor Jesus. Então, ele recebeu essa herança. Agora escute, diga assim: herança do mundo. Essa herança do mundo são heranças que você vai receber aqui. Se nós somos herdeiros do mundo, aí você pensa assim: peraí, pastor, mas o herdeiro do mundo é Abraão e os seus descendentes. Não está dizendo que eu sou herdeiro do mundo. Nesse texto não. Mas em Gálatas 3:29, olha só o que diz a palavra. Leia comigo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a... Quem está em Cristo aqui? Dá um glória. Você está em Cristo, então você é descendente de Abraão e você também é herdeiro. Qual é a herança que os filhos de Abraão têm? O mundo. O mundo é a nossa herança. Agora preste atenção. A Bíblia trabalha do maior para o menor. Por isso o menor não precisa incluir, porque já está no pacote. Como assim, pastor? Bom, como é que você vai herdar o mundo doente? Não dá, tem que ter promessa de saúde. Como é que você herda o mundo sempre duro, igual pau de picolé? Como é que vai ser herdeiro do mundo vivendo sempre uma vida enrolada? Tem como? Não. Para ser herdeiro do mundo, você precisa ser saudável, cheio do Espírito Santo, alegre, abençoado. Então é uma herança que Deus deu para a igreja, porque nós somos descendentes de Abraão. Quantos querem receber a herança então? Diga assim: esse mundo também é nossa herança. Porque a gente fica sempre treinado, né, a achar que o mundo é do capeta. O mundo é do diabo. O mundo é do diabo. Não. O mundo caído, o mundo sistema, o mundo pecado. Agora o mundo onde tem bênçãos, onde tem herança, porque tudo que Deus fez nesse mundo é bom, e são bênçãos para os filhos de Deus. Diga assim: eu vou aprender e eu vou receber a minha herança enquanto eu estiver aqui nessa terra, e depois a minha herança eterna em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então a herança que nós temos é toda essa herança poderosa, herdeiros que nós temos que nós somos em Cristo Jesus, para receber tudo que Ele tem para nós. Bênção em todas as áreas, tua família, tua casa, teus negócios, tua vida espiritual, em nome de Jesus. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 4, versículo 13. Leia comigo, vai. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, mas sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, o que acontece? Anula-se a fé e cancela a promessa. Ou seja, no momento que você reivindica uma bênção baseada no que você fez, o que você faz com a promessa? Você cancela, você anula, não precisa mais de fé. Não precisa de fé. E aí você cancela a promessa. Porque tem gente que acha que vai receber de Deus porque ele faz muito para Deus. Então a pessoa fica numa agonia, porque se ela faz, ela recebe. Se ela não faz nada, ela não recebe. Ela fica à mercê da justiça própria. Eu preciso fazer por merecer. Mas quando eu faço, não para a glória de Deus, mas sim para merecer, o que eu estou fazendo com a promessa? Anulando a promessa. Pastor, mas eu não...
Dizer, eu não tenho que fazer as coisas, certo? Claro que tem. Mas não é para receber promessa. Eu faço, você faz, procura fazer as coisas corretas, porque você ama Jesus, porque você é uma nova criatura. Mas não é para receber nada. No momento que você faz alguma coisa achando que você vai se tornar merecedor de algo, você anula a cruz, você anula o pagamento da cruz, você anula o que Cristo fez. Anula-se a fé, cancela a promessa, irmão. Olha como isso é grave. Então, eu, pastor, vou ficar pregando sobre lei com você? Vou ficar pregando nova aliança para você? Vou te treinar na nova aliança ou na antiga aliança? Eu, como pastor, tenho que te ensinar sobre a justiça da fé ou a justiça própria e o merecimento? Se eu te ensinar a justiça própria e merecimento e te encher de regrinha, achando que se você praticar essa regrinha, você vai receber alguma coisa, eu estou anulando a fé e cancelando a promessa. Está vendo que muita gente deixa de viver a promessa de Deus? Pode ir para frente. Aí deu. Volta para cá. Quando você perguntar para alguém assim, ó, o que você acha? Alguém de igreja, um crente. Você falar para ele assim, ó, irmão, me ajuda. Ô pastor Jean, eu não estou recebendo promessa. Por que será que eu não recebo as promessas de Deus? O que comumente alguém vai te falar? Um típico religioso, ele vai olhar para você e vai dizer assim, irmão, você precisa analisar a sua vida. Deve ter pecado. Se não foi você que pecou, deve ter sido teu pai. Se não foi seu pai, foi seu avô. Dá uma olhada lá nos teus antepassados, alguém deve ter feito uma bobagem lá e deve estar fechando a porta para você hoje. Essa é a resposta que uma pessoa vai dar, uma pessoa religiosa. Ele vai achar que tem alguma coisa, tem algum problema. Mas é isso que Paulo fala? É isso que Paulo fala, irmão? É isso que cancela a promessa? Não, o texto diz que o que cancela a promessa é quando eu procuro receber algo de Deus porque eu mereço. E tem um monte de gente assim na igreja. Ai, eu mereço. Porque não tem alma mais justa, mais honesta nessa terra do que eu. Conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão, não. Não há alma mais honesta do que eu, companheiro. Isso, quando você faz isso, você anula a promessa. Quem quer receber promessa? Nós temos uma promessa, irmão. Então, vamos tomar posse da promessa? Vamos? Gálatas 3,18. Põe aí. Leia comigo bem forte, mais uma vez, vai. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa gratuitamente a Abraão. Abraão se tornou herdeiro do mundo pela obra da lei ou pela fé? Pela fé. Pela fé ele recebeu gratuitamente. Você precisa entender, para entender herança. Você já viu que herança é a promessa. Promessa de ser herdeiro do mundo. Sabe qual é a nossa dificuldade? A gente não sabe o que é promessa. A gente não sabe a diferença de promessa e pagamento. Tem coisa que você recebe por promessa. Tem coisa que você recebe como pagamento. Você trabalhou o mês inteiro, ganhou o salário. O salário é promessa ou é pagamento? Pagamento. Você fez por merecer. Salário é pagamento. Se o dono não te pagar, o que você vai fazer? O teu chefe não te pagar, você vai cobrar. Mas você vai cobrar com base na bondade, na misericórdia, no amor do seu chefe, ou com base no teu esforço, na tua dedicação, de ter acordado 7 horas da manhã, ter ido trabalhar, ter pagado o preço? Você vai reivindicar a promessa com base o salário com base no quê? No teu esforço. É justo, claro.
Com base no teu, afinal de contas, você fez por... Isso é salário. Deus não te dá salário, Deus te dá promessa. Como é que é a promessa, pastor? O Jean chega para a Aline, sua esposa, e fala assim: Aline, se essa semana, você com a sua esposa aí, o maridão faz uma proposta: meu amor, faz o seguinte, se essa semana você fizer almoço e janta todo dia, você todo dia limpar essa casa e deixar ela um brinco, e se quando eu chegar você estiver cheirosinha me esperando, fazer uma massagem em mim, se você fizer isso essa semana toda, sábado eu vou te dar o cartão com 10 mil reais de limite. Você pode ir para o shopping e torrar tudo. As irmãs já gostaram da proposta. Muito bem. Ela faz isso a semana toda, certinho. Faz almoço, faz a janta, não reclama, limpa tudo, perfeito. No sábado, qual é a primeira coisa que ela vai falar? Paga aí passa cartão aí, meu filho. Aí ele vai dar uma de bocó. Que negócio de dar o cartão aí, mano? Que isso? Acho que é assim? O que você vai dizer? A gente fala assim, ó, você prometeu. Não, mas não é promessa. Seria assim, ó, você fez essa condição e eu fiz a minha parte. Se eu fiz a minha parte, eu fiz por merecer. É amor? Tem amor envolvido aqui? Não. Tem uma negociação. Não, é como diz a palavra: faça a tua parte e farei a minha. Tem um monte de crente que diz esse texto, mas esse texto não existe. Esse versículo não existe: faça a tua parte que farei a minha. Esse texto não existe na Bíblia, irmão. Isso não é promessa, isso é pagamento. A esposa vai receber porque ela é amada ou porque ela obedeceu? Ponto. Então isso não é promessa. Pastor, o que é promessa? Promessa é o marido chegar na segunda-feira e dizer assim: amor, te prepara, eu te amo tanto. Amor, eu te amo tanto. Sabe que isso é a coisa mais importante da minha vida, né? Aí ela está lá, fica até sem graça. Aí você fala assim: eu te amo tanto que sábado de manhã, hoje é segunda, amor, mas sábado de manhã eu vou deixar o meu cartão ali na sala, tem 10 mil reais lá. Eu quero que você passe o dia, vai no salão, vai no shopping, pode torrar os 10 contos, ele é teu. Isso é promessa. Isso é uma promessa. Isso não envolve negociação. Por que ele vai te dar o 10 conto? Porque ele te ama. Porque ele te ama. Vamos supor que naquela semana você está de TPM. O feijão, em vez de botar sal, você botou açúcar. O arroz ficou insonso. A carne dura. Você chegava em casa, ela dava um beijinho, ela nem te tratou muito bem. Mas vai chegar no sábado, ele não vai te acusar de nada, porque ele te ama e ele fez uma promessa baseada no amor dele e não naquilo que você faz. Por causa da promessa que ele fez e por causa do amor, da fidelidade dele, da palavra dele, porque ele é um homem de honra que cumpre aquilo que fala. Sábado, quando acordar pela manhã, o cartão vai estar lá em cima da mesa com a senha dizendo: aproveite o seu dia com 10 conto. Isso é promessa. Então quando a Bíblia diz assim, ó, Deus tem uma promessa para você.
Você já sabe o que é. Eu não preciso trabalhar pela promessa. Você não precisa chegar aqui domingo pensando assim: pastor, essa foi minha semana de TPM espiritual. Não vou receber nada, só o fato de eu estar vivo está bom demais. Sei que Deus nem vai me abençoar. Aí o papai olha para você e fala assim: não, filho, você é meu filho, você é minha filha, eu te amo. E eu não te amo baseado nas coisas que você faz para mim. Eu te amo porque você é minha filha, você é meu filho. Eu te abençoo e eu tenho uma promessa. E a minha promessa vai se cumprir na tua vida. Então como é que você chega diante de Deus no domingo? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me ama tanto, 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 que mesmo eu não sendo tão perfeito na minha semana, mesmo eu tenho tido tantas falhas, Senhor, ainda assim eu tenho fé, porque o Senhor prometeu me abençoar. Por causa de Jesus, por causa do teu filho, o Senhor prometeu me abençoar. Isso ativa a fé, isso libera a promessa. Quando não tem justiça própria, mas quando tem fé, é a justiça que provém da fé. Vocês entenderam? Estou te mostrando com a palavra, estou te mostrando com a Bíblia. Não estou mostrando para você uma ideia, não é o que eu penso, é o que está na palavra. Ô irmãos, isso liberta a vida da gente. Isso é viver a vida cristã, vida abundante. Isso é uma bênção. Pastor, é muito difícil pastorear uma igreja grande, tanto projeto, tanta coisa. Como é que o senhor dá conta? Que as pessoas mais perguntam. A minha resposta é leve. Não é pesado, sabe por quê? Porque eu não me esforcei para ter tudo isso. O que Deus me deu até hoje, essa igreja linda, maravilhosa, não é esforço meu. Muito pelo contrário, se fosse, eu sou falho, eu não consigo atender todo mundo, eu não consigo dar conta de todo mundo. Eu tenho tantas falhas, tanta coisa para melhorar. O que eu recebi é fruto da justiça de Deus. Não é por mérito. Como eu não lutei para conquistar, como a luz da vida não é fruto do meu penoso trabalho, eu não tenho medo, não é pesado para mim, porque eu sei que foi Deus que deu, é Deus que dá o crescimento, é Deus que supre, é Deus que abençoa, é Deus que dá graça, é Deus. Então eu vivo em paz. Você está me entendendo? Não tem que tomar lá da cá. Você é filho, eu sou filho do Rei da Glória. Onde estão aqueles que estão em Cristo Jesus? Quantos são filhos da fé, filhos da graça, filhos que andam pela justiça que provém da fé? Tem outra coisa muito importante, pastor, outra, muito importante. Para receber a herança precisa ser filho. Só filho? Não. Precisa ser filho maior. Eu me torno filho maior quando eu vivo pelo merecimento ou pela fé? Pela fé. Agora tem outra coisa. Não depende só de ser filho maior. Não depende só também do fato de você ser filho de Abraão. Depende também da sua mãe. Como é que é, pastor? É isso aí. Depende da sua mãe. Você sabe, todos nós temos mãe, óbvio. Você escolheu a sua mãe? Não. Mas você sabe que você pode escolher sua mãe espiritual? Mas eu não vou pregar isso hoje. São cenas do próximo capítulo. Fica de pé em nome de Jesus, que já passou das 11 horas, não quero te estressar.
Quem vai voltar domingo que vem aqui para saber qual é a sua mãe? É muito importante que eu vou te falar semana que vem. Eu achei que eu ia conseguir falar tudo hoje, mas é muita coisa. Então vou dividir algumas mensagens. Você entendeu? Você compreendeu? Então qual é a tarefa da semana? A tarefa da semana é você ficar confessando: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu recebo a herança porque eu sou um filho amado. Não vivo pela justiça própria. Eu vivo porque eu sou filho amado. Eu vivo pela fé na obra consumada do Calvário. Eu vivo porque Ele é bom. Eu sou justo porque Ele é justo. Eu sou santo porque Ele é santo. Eu falei nessa área de receber herança, mas você pode aplicar isso em todas as áreas. Tem gente tentando prosperar no esforço próprio, tem gente tentando ser santo no esforço próprio, e isso cansa. E tem muita gente desviada por causa disso. Porque quando ele olha para ele diz: eu não dou conta. Mas quando ele olha para a cruz, quando ele olha e ele entende que é pela fé em Jesus, tudo começa a fluir. A libertação vem, a salvação vem, o avivamento vem, irmãos. Quando você entende que você é obra da justiça que aconteceu lá na cruz. Na cruz, Deus fez justiça para te abençoar. Ele pagou a dívida e a justiça foi feita. E a dívida foi paga pelo sangue de Jesus.